Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. E estamos trabalhando textos sobre a novidade que acontece no mundo. Triste novidade, mais uma guerra. Forças Armadas de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Por favor, jovem abençoado de Deus, inicia a tua obra, por favor. Texto de 24/7/2023, publicado pela agência O Globo e compartilhado por Folha de Pernambuco. Chamada para reportagem jornalística. Entenda, a reforma no Poder Judiciário que causa os maiores protestos da história de Israel, projeto do governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, teve uma peça-chave aprovada nesta segunda-feira, 24/7/2023, despertando protestos maciços contra a reforma do Poder Judiciário. Observação: ao Poder Executivo cabe a gestão governamental da política econômica e plano de governo proposto. Ao Poder Legislativo cabe a aprovação das leis e criação do direito novo. E também exerce fiscalização e controle dos atos de governo. Ao Poder Judiciário compete o julgamento dos conflitos e contendas entre os integrantes da sociedade e também, principalmente, a interpretação, a defesa e guarda da Constituição. Agora sim, ao texto. Os protestos que há 29 semanas tomam as ruas de Israel tiveram momentos críticos nesta segunda-feira, 24/7/2023, após o parlamento do país aprovar nesta segunda-feira uma peça-chave da controversa reforma do Poder Judiciário, que os críticos e os especialistas em direito constitucional afirmam ser uma ameaça ao Estado democrático de direito, com o governo mais à direita da sua história, comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A nação do Oriente Médio atravessa uma grave crise política que desperta até mesmo o raro repúdio público dos aliados na Casa Branca. O parlamento israelense aprovou nesta segunda-feira, 24/7/2023, uma parte importante da reforma do judiciário apresentado por Netanyahu, à frente do governo mais conservador da história do país. A medida legal reformadora, na prática, derrubou a capacidade da Suprema Corte medidas do governo, indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos que não sejam razoáveis. Retomando, a medida legal reformadora, na prática, derrubou a capacidade da Suprema Corte medidas do governo, indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos que não sejam razoáveis. Como consequências, milhares de pessoas foram às ruas em protestos, no novo capítulo do maior onda de manifestações da história do país. A oposição política ao governo Netanyahu anunciou que contestará a iniciativa na Suprema Corte, mas a viabilidade do questionamento é uma incógnita. Outros pontos da reforma incluem mudanças nas nomeações de juízes e na capacidade do legislativo
de derrubar decisões da Suprema Corte. E o Hamas, só de olho em Israel, desgovernado e tomado por protestos, esperando, portanto, a hora propícia para invadir e atacar Israel. Que beleza, jovem SDN! E o Hamas? Só de olho! Só de olho em quê? Ora, vemos bem, a partir da leitura do jovem SDN, que o governante de Israel, Benjamin Netanyahu, desde há muito tempo abandonou o governo do país para empreender perseguições contra o poder judiciário. Isso nos lembra uma história de cerca de 3.000 anos para trás, história que consta da Bíblia Sagrada. Por favor, jovem abençoado, vamos ao texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 25, contexto em que Saul abandona o governo de Israel, pega parte considerável do seu exército, dos seus soldados, para empreender perseguições ferrenhas contra Davi. O governo fica completamente abandonado e acontece o quê? Os filisteus invadem Israel. É isso. Por favor, jovem, traga a leitura desse texto do Antigo Testamento para a gente poder fazer as relações adequadas com o que acontece no presente da nossa história. Por favor. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas, justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus, e por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gedi. Maravilha! Passagem bíblica que mostra muito bem claramente como é que um governante abandona o governo do seu país para empreender perseguições e vinganças particulares. O país fica vulnerável e sofre a invasão de povos inimigos. Mal comparando, ou melhor, bem comparando, o nosso Saul está para Benjamin Netanyahu, assim como o Davi está para o poder judiciário e sistema de justiça de Israel. Na atualidade, vemos a partir da leitura dos textos que Benjamin Netanyahu abandonou a sorte, ou melhor, abandonou a má sorte o governo de Israel para empreender perseguições contra o poder judiciário e sistema de justiça de Israel. Mais à frente, nos próximos vídeos, vamos entender por que Netanyahu está perseguindo o poder judiciário de Israel. Por quê? Mas isso será papo para próximos vídeos. É isso, maravilha! Leituras inteligentes e evolução intelectual. Eis a atividade da Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender. Atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. É isso. Muito obrigado, jovem abençoado. Que Deus te enriqueça cada vez mais com muita sabedoria. Amém.